pessoal, então, chegamos a mais um dia da nossa aula de História, né? E na aula de hoje, para complementar o nosso conhecimento, a gente vai falar sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Na aula passada, nós começamos falando sobre a colonização do Brasil, né? Onde os portugueses já haviam chegado aqui, e aí eles começaram a se interessar pela terra e começaram a chamar, a convidar as pessoas para vir para o Brasil e começaram a povoar. Então a gente viu o sistema de capitanias hereditárias, né, que foi o primeiro sistema de povoamento do Brasil que eles utilizaram. Depois esse sistema que não deu certo, só deu certo, né, em 2 lugares onde as capitanias deram certo, que foi lá em Pernambuco e em São Vicente. Foram apenas essas 2 capitanias que deram certo. Então eles decidiram acabar com as capitanias hereditárias e fazerem um modelo de governo geral. Foi isso? Sim. Então eles começaram a estabelecer o governador, né, que era o Tomé de Souza, que vinha para poder tomar conta daquele território e passar para o governo, né, para o rei de Portugal, todas as coisas que estivessem acontecendo. Mas aí ele era um representante do rei na colônia, né? Então assim, a gente viu também que esse governador geral, ele tinha 3 auxiliares, né, que era o ouvidor-mor. O que mais? Quem lembra? Provedor-mor e o capitão-mor. Então esses 3 auxiliares eram as pessoas que ajudavam o governador geral, contando para ele o que estava acontecendo no meio da colônia, né? Porque não tinha como ele ver tudo em todos os lugares. Isso é um resumo pequeno do que a gente viu na aula passada. Vimos mais coisas, isso aqui é só para a gente relembrar. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a cana-de-açúcar, né? Porque a gente viu que quando eles chegaram aqui, eles começaram a cultivar e a exportar o quê? O pau-brasil, né? Era a principal renda, o principal objetivo de exportação. Agora, eles já iam partir para uma outra linha, né? Então, o cultivo da cana-de-açúcar aconteceu no Brasil por quê? Pela necessidade de colonizar e explorar um território que até então não tinha importância econômica para Portugal. Porque ele falava assim, poxa, eu estou querendo povoar esse lugar, mas ele não está me rendendo muito dinheiro. Então ele resolveu cultivar a cana-de-açúcar para isso. Então essas mudas, né, as plantinhas para poder plantar, foram vindas da ilha, foram trazidas da Ilha da Madeira, né, onde o Martim Afonso de Souza trouxe essas plantas, essas mudas de cana-de-açúcar, e eles começaram a plantar a cana a partir daí. O Martins, né, o Martim Afonso de Souza, ele foi a pessoa responsável por montar o primeiro engenho no Brasil. Né? O que é o engenho? O engenho é aquele lugar onde vai ter algumas máquinas para poder pegar essa cana-de-açúcar e processar e produzir outros produtos. Tá? Então ele implantou o engenho na Vila de São Vicente, que ficava em São Paulo, e também isso aconteceu no ano de 1533. Só que lá em São Paulo não era tão bom assim para cultivar cana-de-açúcar. Qual era o lugar melhor para cultivar? Era no Nordeste. Ah, tia, mas por que no Nordeste que era bom? Por causa do solo. Né? No Nordeste ele tinha um solo que eles chamavam de solo de massapê, né? Vou até escrever aqui para vocês, ó, o nome do solo. Massapê.
solo de Massapê era um solo ideal para a plantação de cana. Então, por isso que no Nordeste deu tão bem, deu tão certo essa produção, né? Então, esse solo sendo propício para o cultivo da cana-de-açúcar, além de ser uma planta rápida, porque não é uma planta que demora a crescer. Você planta rapidinho, ela cresce, você já colhe, já planta de novo. Então era uma coisa, se ele estava interessado, se o Portugal estava interessado em ganhar dinheiro e cada vez mais rápido, a cana-de-açúcar era um ótimo negócio. Então eles começaram a produzir. Um dos fatores, né, relacionado ao contexto europeu foi fundamental para decidir que o plantio fosse aqui no Brasil. O primeiro é o quê? Ele ia substituir. Até então, na Europa, as pessoas adoçavam as coisas, o suco, o chá, o café, com mel. Não existia açúcar. Eles adoçavam com mel. E aí eles iam começar a produzir, né, a partir da cana-de-açúcar, eles iam passar para exportar esse produto e substituir o mel pelo açúcar, para poder adoçar as bebidas, né, e os alimentos na Europa. E isso ia ter um aumento de valor muito grande nessa mercadoria. Outra coisa que também foi importante era que ele poderia, esse açúcar também, ele refinar, transformar esse açúcar em pozinho e embalar nos sacos para poder vender e exportar. E é uma coisa que não é perecível, né? O que é um alimento não perecível? É um alimento que demora muito tempo para se estragar. Você pode deixar um saco de açúcar lá meses, anos, ele não vai ficar ruim. Se ele estiver dentro da validade, você vai poder usar ele. Agora, se você deixar uma manteiga, um queijo, ele vai ter um tempinho, rapidinho ele vai estragar, não vai? E o açúcar não. O açúcar eles iam poder armazenar, produzir muito e armazenar bastante. E iam poder vender muito. Então era uma coisa que ia ter muito lucro para eles e eles não iam perder dinheiro porque não ia se estragar. Então, eles gostaram por conta disso. Continuando. Dessa maneira, a plantação de açúcar foi vantajosa economicamente para Portugal e colaborou com a colonização portuguesa no Brasil. Por que ela foi importante para o Brasil? Porque foi aí que Portugal, ele conhecia que o território brasileiro era atrativo, né? E de lucratividade, e fazia com que as pessoas quisessem vir para o Brasil. Começava as pessoas a se interessarem em vir para cá. Então foi importante para Portugal, porque pelo fato dele ganhar bastante dinheiro, e foi importante para o Brasil, porque isso gerava o interesse das pessoas virem para cá morar, e aí não ia ter invasores. Né? As pessoas não iam mais invadir o território brasileiro, mas iam se interessar de vir morar aqui. Apesar do cultivo da cana-de-açúcar ter se tornado muito lucrativo, não foram todos os colonos, né, que vieram ao Brasil que conseguiram sucesso nesse comércio, né? A região do litoral implementou esse plantio, mas foi na região Nordeste, sobretudo em Pernambuco, que esse produto se destacou, devido ao solo. Qual o solo que eu já falei? Oi? Massapê. Solo de Massapê. Então, por isso que se desenvolveu assim. Inicialmente, né, a palavra engenho, ela vem de equipamentos necessários para a produção do açúcar, podendo ser movido a água, né? Porque eles faziam um objeto para poder ficar mexendo assim, e produzindo. Ou a água mexia aquele moinho, ou eles colocavam escravos negros, escravizados,
né, para poderem fazer esse processo de mexer aquele engenho. E aí a gente tem uma figura que mostra para você como que é o funcionamento do engenho, né, como que ele funciona. Vai existir uma fazenda, né, a princípio, onde a casa, eles vão chamar de casa grande, que é a casa onde vai morar os senhores feudais, os donos da fazenda, né? O dono da fazenda. Lá em cima a gente vê o canavial, que é onde vai ser plantada toda a cana. A gente tem também, ó, perto do canavial, o chiqueiro e os estábulos, que é onde vão ficar os porcos e os cavalos. Temos a senzala, que é onde vai ficar esses negros que trabalham. Eles vão dormir ali, né? Depois de trabalhar bastante, que a gente já viu. Até na aula de ontem, né? Na aula de geografia a gente também viu a respeito disso. A gente tem a moenda. Olha aí como é que funciona essa parte de rodar através da água e começar a moer a cana de açúcar. Vê o desenho aí. Tem a cozinha do açúcar, né? Os trabalhadores livres, que vão ficar, ao invés de trabalhar naquela moenda, eles vão trabalhar no meio ali da fazenda. Tem a capela, que é o lugar onde eles iam para poder fazer suas orações, até o final, ó, onde passa a cana pelo moinho. O líquido que é extraído da cana, que é o caldo da cana, passa para o fogo. Do fogo ele passa para por um outro recipiente, até formar o produto que é o açúcar. Tá? Então era assim que era feito. Os engenhos eram grandes propriedades de terra, doadas através da distribuição de Seis Marias. Lembra? As terras que eram doadas, e aí eles iam cuidar, trabalhar naquela terra, povoar e pagar o imposto à coroa portuguesa, não era assim? E essa terra tinha como principal objetivo a produção, né? E o lucro ia para o senhor de engenho, que era o dono da fazenda, que recebeu a Sesmaria. Lógico que desse lucro que ele recebia, ele ia pegar uma parte e ia pagar o imposto à coroa portuguesa. Aqui ele está falando, né, que o engenho ele vai ser dividido em várias estruturas, e ele está dizendo aqui, ó, tem tópicos que vai dizer para você exatamente o que é cada um. O que era a senzala, o que era a casa grande, a moenda, o canavial e todas essas coisas aí. Toda essa estrutura, ela abrigava uma grande quantidade de pessoas dentro dela, sob o domínio e o poder do senhor do engenho, ele que comandava e mandava em todo mundo. Em geral, o maior grupo de pessoas morava dentro dos engenhos, que eram os negros escravizados. Aí ele chama de escravos, mas eu já falei na outra aula que a gente não deve chamar de escravo, né? A gente deve falar negro escravizado ou pessoa escravizada, né? O engenho, mais ou menos, ele abrigava 50 negros escravizados, enquanto os grandes passavam de centenas. Então, os engenhos que eram pequenos tinham mais ou menos 50 negros para poder trabalhar. Os engenhos maiores tinham mais de 100. Então, era muita gente para produzir, né? Os trabalhadores livres, aqueles que a gente viu caminhando ali, eles eram a força produtiva para o funcionamento dos engenhos, porque eles eram técnicos especializados e trabalhavam no engenho, mas diferente dos escravos, eles recebiam um salário para isso. E os escravos, a gente sabe que eles não tinham salário, né? Eles já diziam, eu já te dou uma casa para você viver. Não era nem uma casa, né? Era um lugar para você dormir e já te dou comida, então para você tá bom demais. Então eles vinham assim. Entre eles havia um feitor-mor, que era um feitor que era usado para quê? Se algum negro fugisse,
se fizesse alguma malcriação, não quisesse trabalhar, ele ia pegar, ia bater, ia castigar. Era o feitor que fazia essa questão. Ainda é válido a gente destacar que nem todas as propriedades que cultivavam a cana-de-açúcar eram engenhos, tá? Para receber o nome de engenho, tinha que ter uma moenda, que era o principal maquinário para poder moer a cana-de-açúcar. Se não tivesse uma moenda, eu não podia chamar de engenho, tá? Então era assim que eles iam separando. Os fazendeiros que não possuíam recurso para poder construir o seu engenho, eles eram conhecidos não como senhores de engenho, mas como lavradores de cana, só a pessoa que plantava. Porque como ele não tinha um engenho, ele não era chamado de senhor de engenho. Perceberam a diferença? Se ele conseguisse comprar a moenda, que era a máquina, um aparelho para poder moer a cana, aí sim ele deixava de ser um lavrador para ser o senhor de engenho. E por fim, é válido a gente reconhecer as etapas do processo de produção da cana-de-açúcar. Então, ó, ele explica aqui para você que no começo ele derruba a mata, limpa o terreno, depois ele vai abrir as covas e vai plantar as mudas de cana. Depois a cana, ela vai ser, depois que crescer, vai ser cortada, amarrada e transportada pelos animais até o engenho. Em seguida, os cilindros, né, movidos por madeira, movidos por escravos ou animais, ou até mesmo pela água, vão moer a cana, vai derramar nesse forno, né, onde o caldo de cana era cozido, o melaço, que aí vai reduzir, vai virar um mel, né, esse melaço obtido no cozimento era posto para poder apurar e ficar claro, branquinho, e depois o açúcar estava pronto para ser embalado e despachado para o porto e depois assim para a Europa. Então é assim que eles faziam todo o processo com a cana-de-açúcar, tá bom? Então qualquer dúvida, pessoal, é só chamar. Agora vamos fazer as nossas atividades de hoje. Tchau e até a próxima aula.